Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Soburs. Continuando a apresentação do livro Olympia Booking, de 1960, que trata dos Jogos de Squaw Valley, nos Estados Unidos, e também dos Jogos de Roma, na Itália. Essa página já foi mostrada aqui o combinado nórdico, a vitória do Georg Thoma, da Alemanha, o Tormod Knudsen, da Noruega, que ficou com a medalha de prata, e o soviético Gusakov, com a medalha de bronze. Então, virando a página, seguindo as competições de salto de esqui, vencidas pelo alemão oriental, o Helmut Recknagel, aqui acima, realizando seu salto, e aqui também o Helmut Recknagel, da Alemanha Oriental, ao lado de um representante da Noruega, nessa foto menor. Outros competidores, o Nilo Halonen, da Finlândia, conquistou a medalha de prata, e o Otto Leodolter, da Áustria, ficou com a medalha de bronze. Aqui ao lado, o soviético Nikolai Kamensky, que não obteve medalha, e representantes da Suécia. Suécia que também não tem tradição nessa prova de salto de esqui e não obteve medalha. Grande resultado do alemão, dessa vez do alemão oriental, Helmut Recknagel, conquistou a medalha de ouro no salto de esqui. Grandes resultados, Nilo Halonen, Otto Leodolter, da Áustria, e o Helmut Recknagel, da Alemanha Oriental. As competições de esqui de fundo, a largada da prova de 10 km, dominada integralmente pelas soviéticas, a largada da Sonja Rudström, da Suécia. Abaixo o pódio, as soviéticas dominaram, Radia Hiroshina, medalha de ouro, Lyubov Baranova Kozyreva, medalha de... Aliás, Radia Hiroshina, da União Soviética, medalha de bronze, Maria Gusakova, da União Soviética, medalha de ouro, e Lyubov Baranova Kozyreva, medalha de prata. Ouro para Maria Gusakova, prata para Lyubov Baranova Kozyreva e bronze para Radia Hiroshina, todas da União Soviética. Abaixo, a Barbro Martsen, da Suécia também, uma representante sueca, e ao lado a Maria Gusakova, que conquistou a medalha de ouro nessa prova de 10 km. E o pódio da prova: Hiroshina, medalha de bronze, Gusakova, medalha de ouro, e Baranova Kozyreva, medalha de prata. Lembrando que Baranova Kozyreva foi a campeã em 1956, com o nome de Lyubov Kozyreva, vencedora também dessa prova de 10 km. As três eram favoritas para a conquista da medalha de ouro do revezamento, mas acabaram tendo problemas. E aqui, o que aconteceu com as soviéticas. A primeira passagem do revezamento, a Irma Johansson acionou a Britt Strandberg, e depois a Britt Strandberg acionou a Sonja Rudström. Então aqui as suecas que conquistaram a medalha de ouro. As três suecas aqui na foto, Sonja Rudström, Britt Strandberg e Irma Johansson. Suécia obteve a medalha de ouro na prova. Então poderiam perguntar, mas o que aconteceu com a União Soviética? Bem, na primeira perna do revezamento, na primeira fase do revezamento, a liderança era da soviética, a Radia Hiroshina liderava, a Irma Johansson da Suécia atrás. Aproximaram-se aqui nessa curva, ainda a liderança da número 6, a Radia Hiroshina da União Soviética, só que Hiroshina acabou tropeçando, caiu, e com isso travou a Siri Rantanen da Finlândia, que também vinha logo atrás. A Finlândia acabou com a medalha de bronze e permitiu que a sueca, a Johansson, disparasse.
Então, com isso, a Suécia livrou 1 minuto e 26 segundos de vantagem em cima das soviéticas. E com isso, acabaram garantindo uma vantagem que as soviéticas não conseguiram superar. E a medalha de ouro, as soviéticas não conseguiram superar e a medalha de ouro ficou com a Suécia. Ouro para a Suécia, prata para a União Soviética e bronze para a Finlândia, que foi a campeã em 1956. As competições de esqui alpino, o Ernest Hinterseer, da Áustria, aqui, o vencedor da prova de... Não, aqui parece o Jean Voarnet. Vamos ver de quem se trata aqui. Não, é Ernest Hinterseer, que obteve a medalha de ouro na prova de slalom. E abaixo, acima, a norte-americana, Penny Pitou, obteve 2 medalhas de prata. E ao lado, a Heidi Bibel, da Alemanha, que foi a campeã do downhill. Então temos Ernest Hinterseer, campeão do slalom, Penelope Pitou, ganhadora de 2 medalhas de prata nas provas femininas, e a Heidi Bibel, da Alemanha, campeã do downhill. Mais uma página aqui, mas a página seguinte, os pódios das provas. Aqui a prova masculina. O Leitner, da Áustria, medalha de prata. O Ernest Hinterseer, da Áustria, medalha de ouro. E o Boson, da França, medalhista de bronze. E abaixo, a medalha de prata do Stigler, da Áustria. O Roger Staub, da Suíça, campeão no slalom gigante. E o Ernest Hinterseer, medalhista de bronze. Grandes resultados. Um representante da Suécia aqui, o Bengt Erik Gran, sofrendo essas quedas. Representante sueco sofrendo essas quedas. E ao lado, a Anne Hegtveit, do Canadá, que conquistou a medalha de ouro na prova feminina de slalom. Vou dar uma aproximada aqui do pódio, né? Pódio ali do slalom com Leitner, Hinterseer e Boson, e abaixo Stigler, Staub e Hinterseer. Aqui os pódios do esqui alpino. Para tudo mostrar, deixar bem documentado esses fantásticos competidores do esqui alpino. Na página ao lado, a Yvonne Hoeg, da Suíça, campeã do slalom gigante. E os pódios das provas. Primeiro, o pódio do slalom. O pódio do slalom com a Betsy Knight, dos Estados Unidos, medalha de prata. A Anne Hegtveit, do Canadá, medalha de ouro. E a Barbie Hanneberger, da Alemanha, bronze. E ao lado, a Yvonne Hoeg, da Suíça, medalha de ouro. A Minuso Chenal, da Itália, medalha de bronze. E do lado, a Penelope Pitou, dos Estados Unidos, medalhista de prata. Um grande resultado, né? 4 pódios das provas de esqui alpino. Interessante essa documentação desse livro. E aqui um lance do Roger Staub errando no slalom, não conquistando medalha no slalom. Ele que foi o campeão do slalom gigante, as competições do esqui alpino. Mais uma disputa. Aqui no esqui alpino é o Jean Voarnet, que foi o campeão da prova de downhill. Downhill é a prova mais rápida, os portões mais íngreme e mais rápida. Os portões ficam bem afastados um do outro. O atleta tem que ser especialista em velocidade, não tão técnico. Os competidoras femininas aqui se acidentando, a prova feminina do downhill, aqui o trajeto da prova feminina. E
a Betsy Knight dos Estados Unidos, sofrendo a queda. E aqui do lado, a número 16, Annemarie Vaser, da Suíça, e a Beuthauser, da Áustria, ali na queda. Então, os competidores do esqui alpino. Agora a prova de biatlon, vencida por este daqui, o sueco Klas Lestander. Foi a estreia do biatlon em Jogos Olímpicos, é uma prova que combina tiro ao alvo com esqui de fundo. E o Klas Lestander marcou a estreia da prova em Jogos Olímpicos. Antigamente havia uma prova semelhante, que chamava esqui militar, patrulha militar, mas oficialmente não concedia medalhas, era um esporte de demonstração. E nesses Jogos de 1960, o sueco, a prova de biatlon fez a estreia no programa olímpico apenas com a distância de 20 km para homens. E o grande domínio do sueco, Klas Lestander, foi muito melhor no tiro do que na distância do esqui. A eficiência do tiro dele propiciou a conquista da medalha de ouro à frente do finlandês Rivarinen e do soviético Privalov. Outras fotos, aqui um pódio, na verdade, campeões do dia, o Klas Lestander da Suécia, ao lado da patinadora de velocidade, a soviética Lidia Skoblikova, vencedora dos 1.500 metros e dos 3.000, e o Roger Staub, da Suíça, o campeão do slalom gigante. Ao lado, os competidores do biatlon, aqui o Antti Tirvainen, o Rivarinen é outro. O Antti Tirvainen, que conquistou a medalha de prata na prova do biatlon, e o medalhista de bronze, aqui abaixo, número 30, o soviético Alexander Privalov. E abaixo, outro sueco, Adolf Wiklund, que ficou apenas em 19º lugar. Grandes resultados, né? 3 campeões nessa página. Os Jogos Olímpicos de Squaw Valley em 1960. As competições de patinação de velocidade, aqui o Knut Johannessen, da Noruega, que quebrou o recorde mundial dos 10.000 metros, e o grande Evgeny Grishin, que venceu as provas de 500, soviético, venceu as provas de 500 metros e 1.500 metros, repetindo o feito de 1956, quando ele venceu ambas as provas. Mais competições de patinação de velocidade. Aqui a pista e já as disputas. E abaixo, o soviético Viktor Kozitchikin, que obteve a medalha de ouro na prova de 5 km e a medalha de prata de ouro nos 5.000 metros e a medalha de prata nos 10.000 metros. Soviético Viktor Kozitchikin. Abaixo, o norueguês, o Knut Johannessen. Knut Johannessen conquistou a medalha de ouro nos 10.000 metros, quebrou o recorde mundial e obteve a medalha de prata na distância de 5.000 metros. Foi um duelo entre Noruega e União Soviética nesses Jogos Olímpicos de 1960, nas provas masculinas de patinação de velocidade. Kozitchikin venceu a prova de 5.000 metros, o Johannessen venceu os 10.000 metros, e aqui acima, Evgeny Grishin, da União Soviética, campeão dos 500 e dos 1.500 metros, empatando com o norueguês Roald As, e abaixo, um representante sueco, o Hans Williamson, que ficou na 4ª colocação na distância de 500 metros. E aqui ele fazendo a sua largada e chegando à frente do soviético, do Voronin. Grande resultado do sueco na 4ª colocação. Lembrando que a medalha de ouro ficou com o soviético
Yevgeny Grishin. E a medalha de ouro ficou com o soviético Yevgeny Grishin. E a medalha de prata foi para o norte-americano, William Disney. E o bronze com outro soviético, Rafael Grat. Grandes resultados nessas competições de patinação de velocidade. Mais um momento da patinação de velocidade. O norueguês, o Roald Haas, empatou na prova de 1.500 metros, na primeira colocação, com o soviético Yevgeny Grishin. E abaixo, a foto dos dois, o Yevgeny Grishin com o Roald Haas, os grandes astros dessa prova dos 1.500 metros, dois campeões na prova. E o curioso é que em 1956, o Yevgeny Grishin também venceu a prova de 1.500 metros, empatado com outro soviético, Yuri Mikhailov. Abaixo o Perolof Bogren e o Toivo Salonen, o sueco e aqui do lado finlandês, que chegaram próximos de uma medalha. E acima, a prova de 5.000 metros, aqui nessa página ao lado, a chegada do Viktor Kozichkin e abaixo o pódio da prova. A medalha de prata, o Johannesen, Knut Johannesen da Noruega. A medalha de ouro, o Viktor Kozichkin da União Soviética, ao centro. E o Jan Pesman da Holanda obteve a medalha de bronze. Lembrando que o Jan Pesman, a Holanda ainda não era a grande potência que ela é atualmente na patinação de velocidade. O grande start da Holanda ocorreu nos Jogos de 1968. E aqui abaixo, o Príncipe Bertil conversando com Ivar Nilsson, um dos treinadores, né, da equipe sueca, não, um dos competidores da equipe sueca. Então, a patinação de velocidade, 3 medalhas de ouro para a União Soviética, 2 com Yevgeny Grishin, uma com Viktor Kozichkin, e 2 medalhas de ouro para a Noruega, uma com Roald Haas, empatado com Grishin nos 1.500 metros, e outra com Knut Johannesen, campeão da prova de 10.000 metros. Aqui a foto do sueco, que é o Backman, que conquistou a medalha de bronze na distância de 10.000 metros, e aqui outro, o Ivar Nilsson, que não obteve medalha. Ao lado, o Hjalmar Andersen, que foi o grande destaque dos Jogos de 1952 na patinação de velocidade, ele teve 3 medalhas de ouro. Aqui ao lado do Ole Dahlberg, da Suécia, um outro competidor sueco. E abaixo, os suecos, né? O Ivar Nilsson, quarto nos 10.000, o Per-Olof Borgren, quinto nos 1.500, e o Kjell Backman, medalha de bronze nos 10.000 metros. Uma página dedicada ao desempenho dos suecos. Já as competições femininas, nessa página, acima a soviética, Lídia Skoblikova, que venceu as provas de 1.500 metros e 3.000 metros. 4 anos depois, nos Jogos de Innsbruck, ela seria campeã. Ela venceu as 4 provas individuais, 500, 1.000, 1.500 e 3.000 metros. Abaixo, a alemã Helga Haase, vencedora da prova de 500 metros e medalha de prata na distância de 1.000 metros. E abaixo aqui uma competidora sueca, Kristina Scherling, ladeada por 2 representantes masculinos da delegação sueca. Ao lado, a campeã da distância de 1.000 metros, a soviética Klara Guzeva, conquistou a medalha de ouro na distância de 1.000 metros. E abaixo, a Else Einarsson, da Suécia, que ficou em 9º lugar nos 1.500 metros. Grandes competidoras, aqui as 3 campeãs, a Klara Guzeva dos 1.000, a Lídia Skoblikova, 1.500 e 3.000 metros, e a Helga Haase da Alemanha nos 500 metros. Aqui a polonesa, a Serotinska, Elvira Serotinska, prata nos 1.500, que acabou
sofrendo uma queda na distância de 1000 metros e ficou um tanto que traumatizada. Outra representante, a sueca, a Kristina Scherling, que não obteve medalha, e o pódio da prova de 1500 metros. A Elvira Serotinska, a Lídia Skoblikova ao centro, e a outra é a Pileitic. Curioso é que fica aqui na letra, está falando que o trio de medalhas que foi a campeã foi a Guseva. Mas na verdade é a Lídia Skoblikova. Clara Guseva foi a campeã da distância de 1000 metros, derrotando a Helga Haase da Alemanha. Aqui o grande pódio da distância, né, dos 3000 metros, aliás, dos 1500 metros. A Serotinska da Polônia, prata. A Skoblikova da União Soviética, ouro. E a Pileitic da Polônia, medalha de bronze. Aqui o encerramento dos jogos, falando do sucesso, e começam os Jogos de Verão, os Jogos de Roma. Fala dos jogos anteriores, aqui citam os jogos anteriores, as vitórias da Nova Zelândia nas provas de meio fundo. Os textos, aqui falando de Roma. Aqui citam a participação dos suecos, aqui a natação o Lance Larsson e o John DeWitt, o caso deles na natação, um grande texto até para falar dessa ocorrência. O ringue do torneio de boxe. Itália com grande estrutura, Itália utilizando a arquitetura da Roma antiga para mostrar o seu passado nesses Jogos Olímpicos. De novo, comentários sobre os atletas suecos, uma análise da participação dos suecos. Interessante, aqui fala da Dawn Fraser, da natação, ainda com a Dawn Fraser. As competições de luta, o desempenho dos suecos. A morte do ciclista Enemark, né, faleceu na prova de estrada. Aqui comentários sobre o atletismo. O Papa abençoando os jogos religiosos, aqui olhando por essa parede vegetal, vamos dizer assim, de árvores, né? Arremesso de peso, há um comentário das provas, né? Do salto em altura, o Armin Hari do atletismo, e aqui o momento dos competidores na Vila Olímpica. Competidoras suecas passeando pela Vila Olímpica, com roupas curtíssimas. Aqui o pessoal da canoagem, o Gert Fredriksson, também fazendo aqui o Gert Fredriksson, fazendo um passeio. Os atletas num café. O Armin Hari junto com o Jesse Owens, essa foto apareceu em outros livros. Aqui o John Thomas com sua família. John Thomas, favorito do salto em altura, com a sua família. E abaixo, mais personagens. O pessoal assistindo televisão na Vila Olímpica. O Herbie Elliott, destaque dos 1500 metros com sua família, e o público. Princesa Margareta, Desiree e Brigitta, as 3 princesas suecas. Aqui, ó, no Estádio Olímpico.
São os momentos, né, aqui dos atletas. Os momentos na Vila Olímpica. Pontuação, as provas de natação. De novo, falando da Nova Zelândia, nas provas de meio fundo. Os revezamentos, provas de atletismo. Um treinamento, 2 representantes da Suécia fazendo um treinamento na estrada próxima da Vila Olímpica. E vão contando a história aqui do atletismo. Um atletismo que vai sendo retratado aqui nessas páginas introdutórias dos Jogos Olímpicos. Aqui o Palácio de Esportes, a foto, onde foram provas de boxe, basquetebol. E mais comentários do atletismo, o Watts Davis, na prova de 400 metros, o local dos saltos ornamentais, a arbitragem, o Marquês de Exeter, campeão dos 400, que era o Lord Burghley, que venceu a prova de 400 com barreira, ele aqui, ó, nos Jogos Olímpicos de 1928. E vão algumas crônicas, o Príncipe Constantino também. Aqui os canoístas, né? O Sven Olof Sjödelius com o Gert Fredriksson. E aqui estão carregando a Janne Cederqvist, que foi a medalhista de prata nos 400 metros nado livre da natação. E a delegação sueca aqui, que participou desses Jogos Olímpicos. Eu vou ficando por aqui, vou iniciar a partir desse momento. Alexandre Carvalho, blogs Geografia Olímpica Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, no canal do YouTube Sovurs. Espero que tenham gostado. Iremos continuar esse fantástico livro, Olympia Booking, na sua terceira filmagem. Obrigado.